Olá, família do Sei Caraí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar falando em nosso devocional sobre o passado. Então já se ajeita aí na sua casa, no carro, né? Se você está ouvindo como se fosse um podcast. Nesse momento o Senhor esteja conosco, nos conduzindo para esse devocional. Eu sou a Késia Marques, sou uma das auxiliares aqui na liderança da Juventude do SEI, no nosso Arena, e também sou professora da EBD dos Jovens. Então convido vocês a estarem conosco na EBD às 9 horas, todo domingo, e também no Arena aos sábados às 7h30 da noite aqui na nossa igreja. Então, vamos refletir um pouco sobre o passado, sobre aquilo que já fizemos. A Bíblia, ela nos orienta, principalmente no Novo Testamento, que a gente não viva no passado, né? Que a gente esqueça dele. Então, em 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então aqui, a partir do momento em que estamos com Cristo, né, somos salvos por Ele, alcançados pela graça dEle, que é imerecida, não merecemos essa graça, nós somos então nova criatura. A gente fala que o velho homem morreu e nós somos um novo homem, uma nova mulher. Por isso que em 2 Coríntios a gente tem este direcionamento, né? As coisas antigas já passaram. E eu acho interessante a igreja falar sobre esse movimento de esquecer o passado, né? Daquilo que fizemos antes de ter Cristo em nossa vida. Porque, vamos lá, eu sou professora de história, então muitas pessoas falam que eu vivo de passado. Então, daquilo que já aconteceu em várias eras, no início do mundo, o estudo de como tudo começou, os dinossauros e tudo mais. Então, eu tenho uma prerrogativa de que, ora, como eu vou esquecer o passado se é a partir dele que eu entendo o futuro? Bem, isso é uma visão de um mundo secularizado, né? A gente entende, nos debruçamos sobre acontecimentos do passado para que a gente possa entender o presente e também construir um futuro melhor. Por exemplo, a gente tem exemplos do passado, como por exemplo o Holocausto, né, durante ali 1933 até 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, em que vários judeus, né, e outros povos minoritários, como ciganos, eles foram colocados em câmaras de concentração e assassinados durante ali o período do nazismo. Então a gente tem aqui um exemplo sobre uma coisa terrível que aconteceu à nossa humanidade. Como esquecer isso? Como podemos esquecer isso? Na história, né, na área em que eu trabalho, a gente usa esses exemplos para que eles não aconteçam novamente no presente e que eles não venham a acontecer no futuro. E como então que a Bíblia fala sobre a gente esquecer o passado? E eu quero trazer para vocês também outros versículos, né? Por exemplo, em Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ora, a Bíblia aqui, ela fala de um passado, não de um período histórico, mas da nossa vida, daquilo que vivemos, daquilo que construímos, daquilo que passamos, que por vezes podem ser coisas em que nos arrependemos, né? Principalmente a partir do momento ali que conhecemos a Cristo e a nossa vida é transformada. Quando olhamos para o nosso passado pecaminoso, a gente olha
para algumas situações, a gente sente vergonha, a gente sente arrependimento, mas a Bíblia nos instrui que tudo se fez novo. Então, a gente não está falando de um passado, de um período histórico, ou de um acontecimento que a gente tem no nosso mundo, mas a gente está tratando da nossa vida. E quando tratamos da nossa vida, é preciso estar em constante observação e em constante olhar a Cristo, olhar para Cristo. E a gente vê isso em diversos pontos, por exemplo, em Isaías 65, a gente tem uma visão futura, né? Uma previsão do que poderia acontecer. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isso é interessante porque os novos céus e a nova terra é aquele momento em que a gente para pensar no futuro e no Apocalipse, no retorno de Cristo e da igreja, né, que foi preparada, sua noiva, e agora já é passado. As coisas já foram para trás e tudo se fez novo, jamais virão à mente novamente. Então, tudo aquilo que aconteceu agora já não importa. Essa é a chave. Já não importa mais aquilo que eu fiz de errado, já não importa mais o arrependimento, não o arrependimento em si, né, mas o peso do pecado já não é mais carregado por mim. Agora o fardo, ele é leve. Deus nos orienta a isso, né? O jugo é suave, o fardo é leve na caminhada com Cristo. Então, esse passado é para que a gente não se condene, mais do que já somos condenáveis. Como eu disse, a graça que nos foi dada, né? O amor que nos foi dado, ele é imerecido. A gente não mereceu, a gente não fez nada para merecer este amor de Cristo, a salvação, a entrega do seu Filho para que nós estivéssemos em comunhão e adotados por Ele. Mas, através de Cristo, nós somos reconciliados, somos chamados de filhos, somos nova criatura. Então, aquilo que é o meu passado, aquilo que é o pecado que eu cometi, ele já não faz parte de mim. Eu tomo como propriedade a nova criatura que sou para prosseguir com Cristo todos os dias de minha vida. Tem uma frase que eu gosto, que é a famosa Carpe Diem, né? Que é viver um momento, viver cada dia. E acredito que a caminhada com Cristo seja dessa maneira. É viver cada momento, cada passo que a gente dá é muito importante, porque é uma luta diária que temos contra a nossa carne, é uma luta diária que temos contra o mundo. Então, é viver cada momento com Cristo, é viver cada passo que damos, é fazer o ID, é seguir para onde o Senhor está nos orientando, a falar com aquela pessoa porque ela precisa, a orar pela outra. É esse processo que a gente vai seguindo. Então o passado, ele ficou para trás, porque tudo se fez novo, porque por conta de Cristo, por causa dele, do seu sacrifício, nós somos nova criatura, somos reconciliados, adotados por ele, amados, e podemos agora amar também. Então a gente vai e ajuda o próximo, a gente vai e ora pelo próximo, a gente está sempre ajudando, servindo, afinal esse é o papel também da igreja, não é verdade? É a nossa missão, é servir as pessoas, é estar ali cumprindo com o propósito de que o Senhor, ele virá. Então a gente se prepara, a gente prepara a igreja, somos corpo de Cristo, somos parte da igreja, então nos preparamos para que o noivo venha e que nesse momento que ele vier, em nome de Jesus, possamos nos encontrar com ele e estejamos na glória todos unidos. Então, que o Senhor Deus te abençoe. Reflita sobre o seu passado, mas não com este pesar. O pecado, ele já passou. Traga a reconciliação, traga o arrependimento, traga um coração contrito, moldável para o Senhor, que é o olheiro dos olheiros, poder estar ali te moldando conforme a vontade dele.
Que Deus te abençoe, que Ele te instrua, que neste momento talvez você venha a meditar ainda mais em outros versículos, em outras passagens da Bíblia sobre o passado, sobre a sua vida presente e, claro, sobre um futuro na glória com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.